Com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, boa tarde para você, Sardenberg, para a Cássia, para os ouvintes. Boa tarde, Vera. Vera, o assunto sugerido é esse pacote, podemos chamar de um pacote bolsonarista aprovado na Câmara? Pois é, Sardenberg, porque para minha surpresa, o plenário resolveu votar uma série de projetos que haviam sido aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pela bolsonarista Carol Detoni, que aprovou uma série de projetos de viés bastante ideológico nos últimos dias, e com a decisão do Arthur Lira anterior, de que todas as comissões específicas seriam cessadas e só se daria prioridade à pauta econômica, né, ou seja, a reforma tributária e ao pacote de corte de gastos, eu achei que isso ficaria para o ano que vem, mas resolveram dar um sprint ainda ontem e aprovaram alguns desses projetos, inclusive aquele que prevê a castração química de abusadores, de pedófilos, etc., que é um projeto bastante polêmico, é um tipo de coisa que antigamente, quando a gente estava distante dessa polarização que rege hoje o país, se faria muitas audiências públicas, uma discussão ampla na sociedade a respeito do que se trata falar de castração química, outros países que adotaram ou não, se houve uma diminuição na incidência dos crimes de pedofilia que possa ser acreditada esse tipo de medida, enfim, uma abordagem mais científica, mais jurídica do tema e não apenas ideológica como foi feita. Ela era uma emenda a um texto que previa o agravamento da pena para casos de pedofilia e aí chegou-se a fazer um acordo para retirada desse trecho que fala da castração química no plenário, mas ele foi reinserido por uma pressão ali da bancada da bala e se conseguiu que fosse aprovado pela Câmara e vai para o Senado agora esse projeto que é bastante controverso, especialistas não veem relação direta entre esse tipo de procedimento, o Estado assumir um procedimento como esse, e não vê relação nisso com a redução desse tipo de crime. Mas foi aí, talvez, uma necessidade do Arthur Lira de prestar contas finais a essa bancada mais conservadora da Câmara e, com isso, pavimentar de vez o caminho para a sua sucessão, eleição do Hugo Mota, que é logo no início de fevereiro, então essas tratativas estão a todo vapor. E, aparentemente, isso fez parte do acordo que ele previu entregar antes de deixar o cargo. Mas o pacote fiscal nada, né? Pacote fiscal, a previsão é que na semana que vem, depois da regulamentação da reforma tributária seja votado, resta saber se vai haver tempo, em uma semana apenas, para discutir a regulamentação da tributária, que voltou do Senado com muitas alterações, alguns jabutis, depois o projeto fiscal e ainda a LDO e a lei orçamentária. É muita coisa para ser votada em 5 dias, não parece factível que a Câmara, ainda mais com o humor que ela anda, aprove tudo isso ou aprove tudo isso sem fazer o governo sangrar muito, com muitas concessões e muitas derrotas. Eu não sei se existe algum tipo de entendimento, pelo que eu conversei com os líderes, ainda não trataram disso, para se fazer ali um expediente extra entre Natal e Ano Novo. Não lembro de precedentes nesse sentido e não acho que seja crível que vá acontecer. Então, é a semana que vem mesmo que tem para que isso tudo seja votado. E está muito apertado, muito corrido, e todos os temas têm embutidos muitos jabutis e muitas controvérsias. Desagradam de gregos a troianos, desde a esquerda do PSOL, que não concorda com os projetos ali que dizem respeito ao BPC, ao seguro-desemprego, ao salário mínimo, até a direita, que discorda de alguns outros trechos. Então, acho que o governo vai ter muito trabalho e isso tudo ainda nas voltas com a recuperação do Lula, que ainda segue internado. Então, não é simples esse
esse fim de ano para o governo no Congresso. E tem mais uma coisa, tem uma parte do pacote de corte de gastos que ninguém nunca mais falou nada a respeito, não chegou no Congresso, e é aquela questão da previdência dos militares, né? Exatamente, não chegou ainda esse projeto, Subsalário. porque ele também estava suscitando muita polêmica, tinha resistência por parte dos militares e eles têm um lobby bem organizado na Câmara e no Senado, então por hora ficou ali em stand-by, enquanto se media a temperatura dos outros projetos. Mas é isso, Cássio, uma parte da economia que foi anunciada depende de se fazer essas alterações. E até agora, o projeto ninguém viu a cara dele, né? Vai pegar muito mal se não votar o pacote, Vera, porque no caso, digamos assim, o pessoal até diz, né? Bom, o mercado vai reagir mal, já está reagindo, né? E o pessoal diz assim, pô, mas o mercado não achou que o pacote é insuficiente? Achou, mas acha que é melhor isso do que nada, né? Exato, porque... a gente até falou disso aqui nos últimos dias. Sim. Exatamente, que é melhor isso do que nada, porque pelo menos reduz, quer dizer, não é que vai gastar menos no ano que vem do que nesse ano, mas reduz o crescimento da despesa, né? E melhor... Principalmente para os próximos anos, né? Porque ela é exponencial. Isso. Melhor isso do que nada disso, né? Então, precisaria mesmo votar, né? Precisaria, mas a gente tem visto declarações com uma certa má vontade da parte do Arthur Lira, que ainda não digeriu a questão da mudança do rito das emendas. O Flávio Dino não ajudou, a semana deu declarações tripudiando em cima do Congresso, falando de birra, e esse tipo de coisa não ajuda. E com o presidente fora de circulação, o Alckmin e os ministros têm menos margem de atuação do que ele pessoalmente. Então, tudo isso dificulta, Sardenberg. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até. Obrigada a vocês, um ótimo fim de semana a todos e até mais tarde no Post. Até mais tarde. 6 horas, Vera, com a segunda Viva Voz, segunda edição.